RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá pessoal, muito bom dia! Ontem, domingo, se você acompanhou as notícias e os canais de televisão, você viu que foi coberto de rosa a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul. Foi o dia da Caminhada das Vitoriosas com relação ao combate ao câncer de mama. E esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao Geração 50+. Olá pessoal, muito bom dia, uma ótima segunda-feira a todos. A gente não poderia deixar de abordar esse assunto no mês de outubro, que toma todas as pautas dos noticiários, que é a questão do combate ao câncer de mama. Você sabe que o câncer de mama, ele tem 95% de chances de ser curado. Essa é uma estatística dos médicos e dos centros de saúde. Só que ainda é a doença que mais mata mulheres, por incrível que pareça. E a gente vai entender o porquê disso. Eu hoje estou recebendo aqui, agradeço desde então já a presença de vocês. Eu estou recebendo a Márcia Fernandes. A Márcia, na verdade, ela vai dividir com a gente a experiência, porque ela não só teve o câncer de mama, como ela ainda está em tratamento disso. Isso. E é uma experiência muito bacana e obrigado por dividir com o pessoal de casa a tua vida com relação a isso. Eu que agradeço. E eu recebo também aqui a Letícia Segagno. Falei certinho? Secanho. Secanho. Meu italiano não está tão bem assim. A Letícia, na verdade, ela faz parte do grupo do FEMAMA, da FEMAMA, que é uma entidade que abrange uma série de ONGs representantes dessa área também de combate ao câncer e tudo mais. Ela vai contar um pouquinho de vocês, de que maneira que ela pode ajudar você, se você tem um familiar, se está passando por alguma, se diagnosticou que está com câncer de mama. Mas vamos começar pela história da Márcia. Márcia, me conta, que eu queria que o pessoal se identificasse em casa, assim, ó, como é que você percebeu o câncer de mama? A primeira coisa, a proposta do Geração 50+, sempre é desmistificar um pouco, sabe? A gente tem muito tabu quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de câncer. O câncer é uma palavra muito forte, né? A pessoa ouve câncer para se ficar já apavorada. Como é que você identificou que você estava com o câncer de mama? Bom dia. Bom dia. Foi há 10 anos atrás, num autoexame, eu descobri um nódulo. E após a descoberta desse nódulo, eu fiz uma mamografia onde foi constatado que eu deveria fazer uma biópsia. E essa biópsia foi constatado o câncer de mama. A partir daí eu fiz quimioterapia, radioterapia, fiz todo o processo do câncer de mama. Perdi os cabelos, né? Todo aquele processo. E depois de 8 anos, com um diagnóstico já da cura, eu tive a metástase, né? Que é o retorno desse câncer de mama. Entendi. Na pleura e nos ossos, né? Então hoje eu faço tratamento ainda, né? Em 2016 novamente eu fiquei careca, tive esse processo de enjoos e tudo mais. E hoje eu faço uma aplicação de 21 em 21 dias da quimioterapia, que ela é específica para o meu tumor. E eu vou seguir fazendo esse tratamento ainda por um bom tempo. Entendi. Mas vamos lá por princípio, Márcia, porque eu acho assim, ó, o fundamental é as pessoas começarem a entender de qual é o mecanismo, né? Como é que as coisas são diagnosticadas, como é que eu percebo isso. O dia que você fez o exame, você já tinha informações a respeito? Ou foi uma curiosidade? De repente você se tocou e viu que tinha alguma coisa estranha? Como é que foi isso? Foi uma curiosidade, né? Porque eu estava com 26 anos, então não tinha tanto... E há 10 anos atrás também não tantas informações sobre isso, né? Então, quando eu fiz, eu vi que tinha algo diferente e procurei um especialista, né? E aí sim que eu recebi as orientações. E conta pra gente, porque eu acho que esse que deve ser o grande, a diferença, né? Quando você chega e faz um exame e a pessoa te diz, Márcia, você está com câncer de mama. Como é que você recebeu essa informação? Para mim foi um impacto muito forte, mas ao mesmo tempo eu tive que reverter essa situação, né? Para me poder encarar de uma maneira positiva e poder ter um tratamento melhor, né? Entendi. Não, porque a finalidade justamente é essa, viu, pessoal? Às vezes existe essa impressão de que a gente trazendo esse tipo de conteúdo parece que é para dar audiência, mas na verdade não, né? Na verdade é muito pelo contrário, é para informar as pessoas. Informações. Porque a informação que eu dei no princípio, inclusive eu roubei essa informação, de que 95% do câncer é curável. É curável. Quando descoberto logo no início. Quando descoberto no início. Então, assim, ó, o fundamental é justamente, eu acho que essas campanhas que estão sendo feitas de divulgação, essas ações que as ONGs estão fazendo são fantásticas, né? Para justamente as pessoas perceberem que é possível reverter esse quadro.
E eu vou te perguntar um pouco além, porque a pessoa que passa por isso, e eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando em casa, nos acompanhando pela internet, a gente tem uma audiência muito forte na internet, porque tu não envolve só o paciente. A pessoa que descobre que está com câncer de mama, na verdade, não é só ela que adoece, na verdade, né? Porque você envolve todas as pessoas que estão ao entorno dela, né? Que são familiares, são parentes, é mãe, pai, é marido. Todos. Como que você lidou com isso? Como é que você percebeu que as pessoas que estavam na tua volta lidaram com isso, Márcia? No começo, fica todo mundo com medo da palavra câncer, né? Mas, ao longo do tempo, foi essencial esse apoio deles para que eu pudesse manter o meu dia a dia também, né? E passar essas informações para eles, né? Então, eles tiveram essa percepção junto comigo. Passaram junto comigo o diagnóstico da primeira vez, da segunda vez também, né? E hoje o apoio deles é essencial. É fundamental. É fundamental, fundamental. E eles têm o conhecimento também que hoje a gente posso estar fazendo o tratamento do câncer, mas eu continuo a minha vida. E ter uma vida razoavelmente normal, né? Obviamente que em função de você tomar uma medicação, acredito que você tenha algum tipo... Que tipo de efeito colateral te dá, por exemplo? Vamos falar para... Porque, na verdade, a gente está aqui para expor toda a realidade, né? Isso. Do que é bom, a parte boa e a parte ruim também, né? A doença, no dia né? da aplicação eu fico bem cansada, assim, mas cansaço, um pouquinho de enjoo, né? E nos próximos 3 dias também eu mantenho um ritmo mais... Ficar em casa, com mais repouso, bastante água, né? Então, assim, porque a gente fica com esses sinais do incômodo. Entendi. Né, dessa aplicação. Você comentou que você diagnosticou há 10 anos atrás um atrás. primeiro câncer que foi o de mama. Isso. Né? Passado o tratamento, você perdeu o cabelo. E eu quero abordar esse ponto bem específico da perda de cabelo. Porque a gente percebe que isso mexe com a vaidade das mulheres, né? Todo mundo, né? A identificação, o cuidado, talvez até a perda da feminilidade, não sei, me corrija se eu estiver errado. Como é que você lidou com isso naquele primeiro momento, Márcia? Na verdade, a gente perde toda a autoestima, né? Porque tu fica sem cabelo, tu fica sem sobrancelha, tu fica inchada por causa da medicação. Então, quando tu te olha, assim, tu toma um baque, né? Mas hoje, ainda bem que a gente tem bastante recurso, né? Que a gente pode procurar empréstimos de peruca, que a gente pode fazer uma maquiagem mais leve, né? Então, assim, a gente perde a identidade. Entendi. Né? Então, a gente tem que estar sempre procurando algo para que a gente possa ter uma autoestima e continuar o teu tratamento. E você conseguiu reverter isso naquele momento? Sim. Você teve esses recursos para poder se sentir melhor? Sim, eu tive os recursos para manter melhor. E recursos fáceis hoje em dia, que tu tem acesso fácil, né? Então, junto com o IMAMA, né, onde a gente tem esses empréstimos de peruca, onde tem a parte de acompanhamento psicológico, tudo gratuitamente. Entendi. E você comentou comigo, Márcia, no início, quando nós conversamos nos bastidores antes, que você fez seu tratamento pelo SUS. Isso. Divide um pouco com o pessoal em casa, assim, você encontrou os recursos necessários que você precisava, não? No início do diagnóstico, o primeiro diagnóstico foi feito pelo plano de saúde, Entendi. né? E agora, em 2016, foi pelo SUS. Então, eu tive alguns problemas no início para conseguir a medicação que eu precisava para o meu tipo de tumor, né? Então, ali nos primeiros, assim... 90 dias foi bem complicado, porque a minha doença teve uma progressão, né, para não ter conseguido essa medicação que o SUS não disponibilizava. Mas aí, junto com a ajuda da FEMAMA, eu consegui procurar os meus direitos e a gente conseguiu reverter essa situação. Os direitos que você diz via judicial? Via judicial. Entendi. Então, eu tive essa ajuda. Então, eu consegui a medicação depois de 4 meses, que estava um processo complicado pelo Estado. E desde ali as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis, né? Já ter esse acesso, já eu consegui fazer essa medicação a cada 21 dias. Mas nesses 90 dias foi bem complicado. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, obviamente que a gente sabe de todos os problemas, né, que o SUS passa, a questão de verba, de dinheiro, e isso, na verdade, é de conhecimento de todo mundo, é notório. O que eu quero te perguntar é o seguinte... A hora que você tem a disponibilidade do recurso, o atendimento, ele atende perfeitamente. É excelente. É excelente. É excelente. Hoje eu já faço há 2 anos, desde 2016, a partir de 1 ano para cá, que eu faço as medicações, que eu posso fazer todos os meus exames dentro da rede pública hoje, né? E um atendimento é excelente. É isso que eu digo, pessoal. A gente aqui tem o hábito, na verdade, de levantar as coisas boas que acontecem, né? Porque a gente ouve em todos os lugares que o Sistema Único de Saúde não serve para nada, que ele não presta.
Óbvio que a gente sabe das dificuldades que ele tem. Mas eu quero que vocês entendam que dentro das dificuldades que ele também tem, ele tem um bom serviço. Ele tem um bom atendimento, ele tem bons profissionais, bons médicos credenciados. Então, óbvio que precisa ser feito ajustes, mas a gente tem que também dar valor ao que funciona bem. O que funciona bem. O que funciona bem. E qual é o hospital que você... Eu faço hoje meu tratamento no Hospital Santa Rita, do Complexo Santa Casa, pelo SUS. E o atendimento... Eu chego lá e eu digo que é minha segunda casa. É a segunda casa. Ainda, que é minha segunda casa, porque eu passo, às vezes, 3 vezes na semana lá, né? Porque eu tenho que fazer exames, tenho que fazer exames de sangue, fazer a aplicação dessa quimioterapia que demora 2 horas, né? Então tem dias da semana que eu passo 3 vezes, né? E essa assistência, os teus familiares possuem esse acesso também? Sim, é possível, né? No início eles tiveram acompanhamento psicológico, hoje já, nesse período de 2 anos, eles fazem mais o acompanhamento junto comigo, mesmo quando a gente vai, quando eu preciso ter um acompanhante para fazer os exames e tudo mais, mas existe esse acompanhamento, sim. Entendi. E também pelo SUS, também gratuito. SUS. Gratuito. Não, isso é fantástico. Eu quero introduzir um assunto agora, para a gente falar um pouco dessas instituições que acabam se envolvendo com tudo isso. Porque eu tenho certeza que a hora que a Márcia teve que procurar o recurso necessário, os seus direitos, né, como foi dito aqui, ela não fez isso por conta própria, porque isso é um desgaste muito grande para o paciente. A pessoa já está passando pelo fato de estar debilitado fisicamente e emocionalmente pela doença e precisa de instituições ou entidades que apoiem a fazer isso. E nós vamos falar um pouco da FEMAMA, que tem um papel fundamental para esse desenvolvimento. Só que nós vamos falar isso depois do comercial. Fique com a gente! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Geração 50+. Hoje a gente está falando de um assunto super importante, que é a prevenção ao câncer de mama. Eu estou com 2 convidadas aqui, acabou de dar o depoimento a Márcia, que ela já teve um câncer há 10 anos atrás, acabou tendo remissão, né, deste câncer, só que aconteceu uma metástase e está em tratamento ainda. Isso. E eu acho super bacana você estar vindo aqui para dividir, porque a gente estava conversando agora no intervalo, que nós temos uma visão muito positivista da vida, né? Todos nós aqui. Óbvio que uma doença grave dessas mexe com qualquer um. Mas a maneira que você encara ela vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Eu até vou contar um episódio para vocês que eu estava esperando as duas, né? A Márcia, que veio falar aqui conosco, e estava também esperando a Letícia, que é do FEMAMA. A hora que chegou a Márcia, eu achei que ela era do FEMAMA. Porque eu sabendo que tinha uma pessoa com câncer, eu imaginei que ela vinha debilitada, uma pessoa mais super, um astral maravilhoso, com um ânimo super alto, entendeu? Então, parabéns. Que bom, obrigada. Parabéns. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Letícia, vamos falar um pouco da FEMAMA, que eu acho que é uma entidade super importante, é uma entidade que, na verdade, congrega uma série de ONGs, né? Explica um pouco para o pessoal, que eu acho que eu não tenho todas as informações. Claro. O que é a FEMAMA? Claro. A FEMAMA é uma ONG, mas ela é uma federação de ONGs. Então, a gente tem embaixo do guarda-chuva da FEMAMA outras 74 ONGs em todo o país. Então, a gente está espalhado, né, em vários estados, são 19 unidades federativas. E com isso a gente tem uma força, né, muito grande para conseguir alinhar as demandas que a gente gostaria de trabalhar em termos de melhorar a vida dos pacientes, né? O foco da FEMAMA é muito voltado à política pública, a gente conseguir fornecer mais acesso, né, possibilitar que aconteça melhor o acesso ao diagnóstico e ao tratamento rápidos e de qualidade. E com isso a gente reduzia aquela taxa de mortalidade, né, que tu estava falando logo no início. Entendi. Porque é possível a gente salvar muitas vidas que às vezes se perdem, né, principalmente por essa falta de acesso. A gente tem uma questão de informação, que é importante as pessoas terem a informação, saber o seu tipo de câncer, quais são os seus direitos. Para o meu tipo de câncer, isso aqui está servindo? Ou será que não teria outra coisa? Que é um pouquinho do que aconteceu com a Márcia, né? Ela se aproximando do IMAMA e da FEMAMA, teve acesso a informações muito importantes que ajudaram ela até aqui hoje falando, né, sobre essa trajetória que ela teve de busca realmente do medicamento que ela precisava, né? O caso da Márcia até pode ser um exemplo do que a gente faz lá na FEMAMA.
ela necessitava de um medicamento que não estava previsto no SUS. Entendi. Né? Então, realmente teve uma questão de ação judicial que foi necessária, porque o paciente tem direito realmente à medicação que é indicada para ele, se não tem nenhuma outra substituta que ele possa usar na rede pública, né? E isso é um ponto, né? A ação judicial é uma coisa que a gente vê como um mal necessário, acaba não sendo a solução do problema, né, da falta de acesso, mas quando o paciente não tem outra alternativa, não, e é um recurso importante. Extraordinário também, né? Porque não é só isso que vocês fazem, né? Mas aí, com essa situação, a gente já vinha trabalhando essa questão de realmente mobilizar as forças necessárias para que isso estivesse no SUS, para todo mundo. Porque são muitos pacientes que necessitavam de um medicamento nessa classe, que era do que a Márcia estava precisando, e não tinha nada comparado, nada que substituísse. Era um medicamento que já estava há muitos anos aprovado na Anvisa para o uso privado, mas não estava na rede pública, já estava sendo usado há 20 anos fora do país. E as pacientes não estavam podendo usar aqui. Então, através de muitas ações, demorou bastante, assim, mas a gente conseguiu, de fato, com apoio também de outras instituições, né? Mas a gente conseguiu, de fato, fazer essa mudança. Entendi. Hoje esse tratamento está no SUS não só para a Márcia, para todo mundo no país que precisa dele, né? Claro, então, depois desse trâmite todo que vocês, né, encabeçam, eu acredito que acaba incorporando, né, muitas dessas ações, né? É uma coisa bem complexa, é demorada, nem tudo a gente consegue, mas a gente trabalha muito para isso e principalmente a gente trabalha de uma maneira articulada. Entendi. No país inteiro, com essas ONGs que estão em vários estados, trabalhando em nível nacional, estadual e municipal. Então, a gente tem muito mais força falando a mesma coisa. Ô, Letícia, deixa eu te perguntar, assim, ó, que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm em casa. Porque tem algumas situações que a gente só vai buscar a resposta quando acontece com a gente, né? Sim. Então, assim, ó, poxa, eu não sei nada sobre câncer de mama porque nada, eu não tenho ninguém próximo a mim. Mas se foi diagnosticado, ou a pessoa, ou um familiar próximo, de que maneira que eu consigo acessar essas ONGs? Como é que eu busco informação? Como é que eu chego nessas ONGs? Eu acho que isso é fundamental, porque as Com pessoas certeza. às vezes não sabem nem a quem procurar. Como que eu chego? Tá. Bom, essa tua pergunta vai me dar um gancho muito bom para a gente falar da campanha de Outubro Rosa desse ano, tá? Porque justamente pensando nisso é que a gente acabou desenhando esse tema esse ano que se chama Compartilhe Sua Luta. A gente percebeu que algumas pessoas estavam realmente fora desse fluxo, né? De às vezes não saber quais são os próximos passos, o que é importante, como se organizar, como lidar, né? E as ONGs fazem um papel muito importante de aliado nesse momento, né? Por dentro da ONG ter pessoas que entendem o que a pessoa está passando, por ter informação concreta e confiável, principalmente por poder falar de direitos, né? Do que a pessoa vai precisar para enfrentar, o que tá legal aceitar, o que não. Peraí, meu tratamento está demorando muito, é normal? Não, né? Tem uma lei no país, que é a lei de 60 dias, que diz que a partir do diagnóstico comprovado do câncer, não pode na rede pública o tratamento começar depois de 2 meses. Ah, é? É verdade. Então vamos repetir isso, é importante. Uma lei, como é que repete pra gente? Lei dos 60 dias. Lei dos 60 dias. Isso. Diagnosticado o câncer, no caso. Biópsia, né? Quando ele tem já a confirmação, começa a contar um prazo de 60 dias. Nesse prazo, o tratamento, o primeiro tratamento tem que começar. Então, como essa, tem um monte de outras leis, né? Entendi. Que é importante estar próximo das ONGs e pesquisar. E a rigor, isso acontece ou não? Por exemplo, passou 60 dias e daí eu não consegui, começou o meu tratamento. Aí eu tenho que procurar por vocês para poder me ajudar de alguma maneira a articular isso. Seria isso? Pode contar com ONGs, pode procurar a FEMAMA, pode entrar no site da FEMAMA, www.org.br. Tem nossa rede de ONGs lá, dá para encontrar as outras mais perto de você, enfim. Mas, assim, dá para pesquisar em vários lugares esses direitos e outros, né? Sobre ele estar sendo cumprido, a gente tem uma questão no país que é o registro. Então, o sistema de registro que acompanha essa lei é falho. Então, a gente não tem certeza até que ponto ela está sendo cumprida. Mas a gente tem evidências de que, por haver essa lei, esse gargalo do início do tratamento está muito melhor. Entendi. Acaba que outros gargalos começam a ser mais evidentes. Então, quando tem uma lei, mesmo que agora a gente esteja assim, sem saber muito com certeza o andamento por causa dos sistemas de registro,
a gente sabe que tem impacto no sistema, o que é muito bom, né? E quanto mais gente souber, mais vai se Melhor, tratar. sem dúvida, sem dúvida. E sem esse é um exemplo de como que é importante as pessoas estarem próximos às ONGs, além de todos os serviços gratuitos que as ONGs podem oferecer, cada uma nas suas particularidades, né? Alguma tem um foco mais desenvolvido em acolhimento, algumas conseguem algum benefício em termos de exames, outras conseguem perucas, outras auxiliam melhor na questão jurídica. Enfim, é importante conhecer quem está perto. Eu acho que, acima de tudo, as ONGs têm uma questão de acolhimento, né? A pessoa se sente um pouco mais protegida, não é? Porque senão tu é mais um na multidão. Né? Tu sabe que alguém que está te dando um apoio, seja emocional, seja moral, seja jurídico, seja o que for, mas você sabe que tem alguém por ti, como digamos assim, né? Porque é um momento muito, muito fragilizado, acredito. Isso, esse papel é muito importante para a pessoa entrar na ONG. Mas tem que levar em consideração que muita gente pensa isso, né? Que uma ONG é um lugar de acolhimento. Mas ONG também é um lugar de defesa de direito. Sim. E as pessoas que se aproximam também podem contribuir na transformação de um cenário. Também podem se envolver, se engajar, participar de mobilização, porque a gente conseguiu colocar um medicamento no SUS. A Márcia é um exemplo disso, né? Tá aqui conosco, a Márcia. E através de muitas audiências públicas, de consulta pública, de mobilização, de pedido para isso acontecer. Se a sociedade ecoa, o governante entende que isso é uma demanda legítima. Sem dúvida. Então, a ONG precisa também. Então, essa troca é super importante. Entendi. Ô, Letícia, eu quero aproveitar, que é super bacana tudo isso que está expondo, mas sabe que a tecnologia é uma coisa que nos facilita muito a vida. Hoje todo mundo tem seu smartphone e está usando isso. E eu achei a ideia simplesmente fantástica, pessoal. Eu quero mostrar para vocês, eu acho que aqui na câmera vai poder mostrar. Esse é um aplicativo, dá para fechar aqui, se for possível? Isso aqui, na verdade, é o Mamet, pessoal. O Mamet é um aplicativo que o match vem dos aplicativos de relacionamento, né? Que é dos encontros, o match. E o Mamet é de mama, né? Então, o Mamet é um aplicativo que a FEMAMA desenvolveu, né? A entidade desenvolveu, que está disponível em todas as plataformas. Deu para ver? Todas as plataformas, tanto no Android quanto no iOS. O que é isso? Na verdade, é um aplicativo que as pessoas se cadastram e lá tem o quê? Informações? Fala um pouquinho. Sim. Esse aplicativo é uma ação da nossa campanha de Outubro Rosa, que é o Compartilhe Sua Luta, né? E o Mamet, ele possibilita que tanto pacientes quanto familiares, profissionais de saúde, ONGs, pessoas envolvidas com a causa que querem interagir um pouquinho mais, se cadastrem, né? Elas podem entrar nessas categorias. E aí elas podem interagir entre si, trocar experiências, trocar informações. Fora esse espaço de conexão que a gente está promovendo, que a gente sabe que é muito importante ter com quem se relacionar nesse momento, a pessoa também consegue, como ele é geolocalizado, encontrar a ONG mais próxima, com os contatos, se quiser não interagir por ali, mas ligar, ir até lá, tem os contatos direitinhos. Qual que é o endereço? Qual que é o do Mamet? Para entrar no site compartilhesualuta.org. Compartilhesualuta.org. Esse é o endereço para você entrar na internet. Isso, dá para entrar no site da campanha e encontrar o aplicativo para baixar. Ele pode ser usado tanto no celular, baixando nas lojas da Apple e do Android, quanto também dá para usar online, sem baixar nada. Perfeito. Tem a navegação ali, dá para se cadastrar e usufruir. Não, fantástico. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi de grande valor para as pessoas que estão em casa passar essas informações. Você desejo todo sucesso no teu tratamento, que rapidamente a gente possa te ter aqui para contar como é que foi isso. Com certeza. E Letícia, continua o trabalho lá da FEMAMA, que eu acho que é muito importante para todos. Você de casa, se tem alguma dúvida, muito simples, se cadastra no Mamet. Lá você vai ter todas as informações, procura pelo site da FEMAMA, que você vai encontrar tudo a respeito disso que é tão importante. E a única palavra que eu posso fazer é o seguinte: se toque. Não é isso? Ótimo. Tchau pra vocês. Boa semana e até o próximo Geração 50 Mais.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.